Seja muito bem-vindo à nossa aula de língua portuguesa. Como você está hoje? Preparados para ter uma aula sensacional, cheia de histórias? Muito bem, então fique à vontade, que hoje a aula está imperdível. Eu sou a professora Renata Barbosa, do primeiro ano. Vamos ver qual é a nossa aula de hoje? Vamos lá! Aula 36, eixo, leitura, escuta, compartilhada e autônoma. Conteúdo, leitura colaborativa e autônoma. Habilidade, ler e compreender em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor. E, mais tarde, de maneira autônoma, textos narrativos de maior porte, como contos populares. Como podemos notar, a nossa aula está cheia de histórias, né? Então vamos começar. É hora de estudar. Os contos populares são narrativas passadas de geração em geração, ou seja, são contadas de pai para filhos. Então, elas não têm um autor conhecido, porque cada vez que a história vai sendo contada e contada de novo, ela vai sendo aumentada, modificada. Por isso, as pessoas conhecem várias versões da mesma história. Muitos contos populares são bastante antigos, passando de boca em boca, que não costumavam ser escritos. E era assim, embaixo de árvores, que as pessoas sentavam para poder ouvir as histórias umas das outras. E assim mantinham-se vivas, graças à memória dos contadores de história. Então já deu para perceber que a nossa aula vai ser assim, repleta de histórias. Vamos ver quais são as histórias que você conhece, hein? Hoje nós vamos ver alguns contos populares brasileiros. Você reconhece algum desses personagens aqui ao lado? Quem é esse bem aqui do meu ladinho? É o Boto Cor-de-Rosa. Então nós temos aqui o Boto Cor-de-Rosa, o Curupira, a Iara e a Vitória Régia. Vocês conhecem todos esses contos populares? Não? Só alguns? Então, vamos lá, vamos dar uma conferida nas histórias. Mas primeiro, nós vamos tentar descobrir qual é o primeiro conto popular que nós vamos contar, nós vamos ouvir. A brincadeira é a seguinte, aqui do meu ladinho vai aparecer um quadro com algumas letrinhas bem embaralhadas. E com essas letrinhas embaralhadas, você precisa descobrir qual é o nome da história que nós vamos contar agora. Preparado? Atenção, hein? Você tem que acertar. Vamos lá. Vamos ver. Olha, as letrinhas estão todas embaralhadas. Presta atenção, tempo para você responder, hein? Pensa aí, reconhece as letrinhas. Vou ficar caladinha para você se concentrar. E aí, você já sabe qual é? Não? Reconhece as letrinhas, vamos lá. Já, né? Agora já deu para saber. Qual foi o nome da história que você colocou? Qual foi o nome da história que você reconheceu, que você pensou? Qual será a primeira história que nós vamos ouvir? O Boto Cor-de-Rosa! Você acertou? Muito bem! Para quem não acertou, fica ligadinho que nós vamos ter as outras histórias para você descobrir. Mas nós vamos começar com a história do Boto Cor-de-Rosa. Vem comigo! Boto Cor-de-Rosa. De acordo com a lenda, um boto cor-de-rosa sai dos rios nas primeiras horas da noite de festa
e com um poder especial transforma-se em um lindo jovem vestido com roupas brancas. Ele usa um chapéu branco para encobrir o rosto e disfarçar o nariz grande. Nas festas, com seu jeito galanteador e falante, o Boto dança, bebe, se comporta como um rapaz normal e aproxima-se das jovens solteiras, seduzindo-as. Logo após, consegue convencer as mulheres para um passeio no fundo do rio, local onde costuma engravidá-las. Na manhã seguinte, volta a transformar-se num boto, pois o seu encantamento só acontece à noite. Prestaram atenção na história? Você já conhecia essa história do boto cor-de-rosa? Então, vamos comigo fazer agora um desafio sobre a história que nós acabamos de ler. Vem comigo. Desafio. Qual dessas sombras é a do boto cor-de-rosa? Tempo para você responder. Já? Qual foi a sombra que você escolheu? Qual dessas daí é do boto? Ficou em dúvida? É essa daqui, ó. Essa daqui é a sombra do boto cor-de-rosa. Aqui do ladinho nós temos um caranguejo e do outro lado nós temos um peixe-boi. Nada de boto, só o primeiro mesmo. Então agora vamos ver qual é o nosso próximo conto popular? O nosso próximo conto popular brasileiro. Vamos conhecer. Fique bem atento para você responder, hein? Vai aparecer de novo aqui o quadro com as letrinhas. Atenção! As letras estão todas embaralhadas, hein? Observe bem e veja qual é essa palavra. Rapecuru? Não conheço. Mas vamos lá. Qual é essa história? Qual é a próxima? Vou ficar caladinha para você pensar, hein? Tempo. Já? Conseguiu? O que foi que você respondeu em casa? Será que é isso mesmo? Vamos ver a resposta. Curupira! A próxima história que nós vamos ler é a do Curupira. Você conhece a história do Curupira? Quem é o Curupira? Lembra da história que a professora contou lá na escola? Vamos reler essa história com muita calma. Vem comigo. Curupira. O Curupira é um anão que possui os cabelos vermelhos e os pés ao contrário, com os calcanhares para frente. O Curupira, como protetor da floresta, volta-se contra todos aqueles que destruíram-na e, por isso, era visto com um grande temor pelos indígenas. Os indígenas acreditavam que o Curupira aterrorizava e matava aqueles que entravam na floresta para caçar ou derrubar árvores. O pavor era tão grande que os indígenas ofereciam presentes quando entravam na floresta para impedir que fossem vitimados pelo Curupira. Além de aterrorizar os caçadores, o Curupira também era responsável por fazê-los se perder na floresta e esquecer o caminho pelo qual sairiam dela. Uma forma de atormentar os caçadores era o ato de o Curupira assoviar continuadamente. Para fugir dele, caso ele te encontre no meio da floresta,
é necessário realizar um nó em um pedaço de cipó. Agora, achar por conta própria o curupira na floresta é quase impossível, pois os seus pés, ao contrário, tornam sua localização improvável. O curupira é um habitante nato das florestas. Então, para encontrá-lo, é necessário adentrar na mata densa, na mata fechada. Sendo assim, esse ser evita estar nos locais com grande presença humana, somente indo atrás de humanos quando eles entram na floresta para caçar ou derrubar árvores. Então, nós descobrimos que o curupira, ele acaba sendo o nosso amigo, não é verdade? Que ele protege as árvores, as florestas de quem? Dos caçadores, dos homens maus que vão para derrubar a floresta. Será que é isso mesmo? Vamos fazer o desafio e resolver essa questão. Vem comigo. Desafio. O curupira protege. O que será que o curupira protege? A letra A diz que o curupira protege os animais e as árvores da floresta. A letra B diz que o curupira protege os caçadores. E a letra C diz que o curupira protege os rios. Qual você acha que é a correta? Pensa aí rapidinho. Já? Qual foi a alternativa que você escolheu? A letra A, o curupira, ele protege os animais e as árvores da floresta. E aí, você acertou o desafio lá do curupira? Muito bem, você já conhecia essa história? Lembrava direitinho? Então vamos lá ver qual é a nossa próxima história, qual é o nosso próximo conto que nós vamos ver. Preste muita atenção nas letrinhas que vão aparecer aqui no quadro, hein? Vamos ver se você acerta esse último. Tá acertando todas? Só uma? Não acertou nenhuma, então esse é o momento. Preste atenção. Esse tá fácil, hein? Tempinho para você pensar. Eu já sei qual é. Conseguiu descobrir? Qual foi a palavrinha que você formou aqui? Vamos ver se você acertou? Qual é a resposta correta? O nome da nossa história é Vitória Régia. Vamos conhecer direitinho sobre esse conto? Vitória Régia. A lua era um deus que namorava as mais lindas jovens índias e sempre que se escondia, escolhia e levava algumas moças consigo. Em uma aldeia indígena havia uma linda jovem, a guerreira Nayá, que sonhava com a lua e mal podia esperar o dia em que o deus iria chamá-la. Os índios mais experientes alertavam Nayá, dizendo que quando a lua levava uma moça, essa jovem deixava a forma humana e virava uma estrela no céu. No entanto, a jovem não se importava, já que era apaixonada pela lua. Essa paixão virou obsessão no momento em que Nayá não queria mais comer nem beber nada, só admirar a lua. Numa noite em que o luar estava muito bonito, a moça chegou à beira de um lago, viu a lua refletida no meio das águas e acreditou que o deus havia descido do céu para se banhar ali. Assim, a moça
se atirou no lago em direção à margem da lua, à imagem da lua. Quando percebeu que aquilo era uma ilusão, tentou voltar, porém não conseguiu e morreu afogada. Comovido pela situação, o deus Lua resolveu transformar a jovem em uma estrela diferente de todas as outras, uma estrela das águas, Vitória Régia. Por esse motivo, as flores perfumadas e brancas dessa planta só abrem no período da noite. Gostaram da história da Vitória Régia? Que triste, né? Mas vamos ver qual é o desafio que vai trazer para a gente. Você prestou atenção? Vamos lá. Desafio. Por qual deus Nayá era apaixonada? A Nayá era apaixonada pelo sol, pela lua ou pela flor? Você que prestou atenção vai saber direitinho a resposta desse desafio, hein? Tempo para você responder. Então, qual era o deus que a Nayá era apaixonada? Era o deus Lua. Era por ela que ela era encantada. Gostaram da história que nós lemos? Acertaram todos os desafios que foram propostos aqui? Muito bom, hein? Estou gostando de ver, você está prestando atenção e acertando tudo. Então, os contos populares são as histórias curtas que são propagadas e construídas pelo imaginário popular. As pessoas imaginam e enriquecem essa história e vai contando de uma para outra. E essas histórias vão se passando ao longo do tempo, vai passando de geração em geração. Então, nós já lemos 3 histórias, nós já fizemos o nosso desafio, então é hora de quê? De exercitar, né? Vamos fazer o nosso exercitando. Uma das características do conto popular é letra A. Atenção, hein? A letra A diz: as histórias são contadas de geração em geração, ou seja, de pais para filhos. A letra B diz que o conto popular, uma das características é que devem conter animais falantes na história. A letra C diz que elas devem conter rimas. E a letra D diz que elas devem ensinar a fazer algo. Vamos ver qual é a próxima questão? Iara. Você conhece a história da Iara? Vamos ler. Iara é um ser metade peixe, metade mulher e de uma beleza sem igual. Ela mora nos rios e gosta de pentear seus cabelos longos e negros. Iara canta para atrair os pescadores e os leva para o fundo das águas. Vamos ver qual é a questão. Questão de número 2. De que forma a Iara atrai os pescadores? Letra A. A Iara atrai os pescadores nadando? Letra B. Penteando os cabelos? Letra C. Cantando? Letra D. Levando-os para o fundo das águas. Nós temos aí essas questões super fáceis que você vai acertar, eu tenho certeza disso. Daqui a pouco a gente volta. Tempinho para você responder essas questões.
aí, foi fácil resolver todas essas questões? Com certeza, né? Você prestou atenção e eu tenho certeza que você acertou. Mas vamos resolver junto comigo? Vamos lá! Primeira questão. Uma das características do conto popular é... Qual é uma das características desse conto popular? Letra A. As histórias são contadas de geração em geração, ou seja, de pais para filhos. Letra B. Devem conter animais falantes na história. Letra C. Devem conter rimas. Ou letra D. Devem ensinar a fazer algo. Qual foi a questão que você marcou? Vamos ver qual é a questão correta? Letra A. Uma dessas características do conto popular é que as histórias são contadas de geração em geração, de pais para filhos. Vamos ler o texto para a próxima questão? Iara. Iara é um ser metade peixe, metade mulher e de uma beleza sem igual. Ela mora nos rios e gosta de pentear seus cabelos longos e negros. Iara canta para atrair os pescadores e os leva para o fundo das águas. Vamos à questão. De que forma a Iara atrai os pescadores? A Iara atrai os pescadores nadando. Letra B, penteando os cabelos. Letra C, cantando. Ou letra D, levando-os para o fundo das águas. Qual foi a questão que você marcou? Qual foi a alternativa? A alternativa correta, letra C, a Iara canta. Muito bem, você acertou? Parabéns, viu? Eu estou orgulhosa de você. Vamos então agora fazer e ver o nosso resumo do conteúdo. Na aula de hoje, nós vimos 3 contos populares. Você lembra o nome dos 3 que vocês até acertaram ali quando as letrinhas estavam embaralhadas? Vamos lá, foi o do Boto Cor-de-Rosa. Qual foi o segundo? O do Curupira. E qual foi a terceira história? Qual foi o terceiro conto popular que nós lemos aqui? Foi o da Vitória Régia. E nós fizemos os desafios. Vamos fazer de novo os desafios? Vem comigo. O primeiro desafio era: qual dessas sombras é a do Boto Cor-de-Rosa? Você acertou esse desafio? Muito bem, o Boto Cor-de-Rosa é esse daqui, é essa sombra. O segundo desafio foi sobre o conto popular do Curupira. E aí diz: o Curupira protege os animais e as árvores da floresta. Letra B, os caçadores. Ou letra C, os rios. Você que prestou atenção na história percebeu que o Curupira protege os animais e as árvores das florestas. Ele protege tudo isso de quem? Dos caçadores. E o nosso terceiro desafio que nós fizemos na aula foi sobre o conto popular da Vitória Régia, que diz: por qual deus Nayá era apaixonada? A Nayá era apaixonada pelo deus Sol, pelo deus Lua ou pelo deus Flor? Você lembra? Pelo deus Lua. Ela era apaixonada por ele. Acertaram todos os desafios? Que maravilha! Então vamos agora ver as nossas considerações finais. Então, na aula de hoje, nós conhecemos 3 contos populares brasileiros. Mas existem muitos outros contos pelo mundo inteiro e eles são passados oralmente de geração em geração.
despertando a imaginação de quem conta e de quem ouve. Gostaram da aula de hoje? Eu adoro quando nós viemos aqui contar e ouvir histórias, porque eu adoro ler. Então, a aula de hoje aqui na telinha acabou, mas você sabe que ela continua aí na sua casa, com a ajuda da professora, do papai, da mamãe, todos juntos em prol da sua educação. Se esforce, criança, para que você almeje vários outros caminhos maravilhosos em meio à educação mesmo. Então, acesse os nossos canais Ambiente Virtual de Aprendizagem, AVA e Saber Mais. Eu vejo vocês na próxima aula. Um beijo no coração. Tchau!